Oi, oi, você aí do outro lado. Meu nome é Lucas Mendes e esse é o Pendurado na Estante, seu podcast semanal com as melhores dicas literárias, indo de lançamentos até clássicos da literatura, clássicos dos quadrinhos, clássicos dos mangás, às vezes em 10 minutinhos e às vezes muito mais. Bom, galera, mais uma semana aqui. Posso dizer com confiança que o podcast está realmente de volta. Queria agradecer muito a todo o apoio que eu tenho recebido, tanto nas redes sociais desse nosso projeto, tanto quanto aqui mesmo nas plataformas, com quem ouviu, quem comentou, quem voltou nas enquetes. Isso me motiva muito a continuar. Eu fico muito feliz de ter essa interação com vocês e de ter realmente criado uma comunidade, por mais pequena que seja no momento, mas tão fiel. Então, muito obrigado. Antes de qualquer coisa, se não fosse por esse apoio, se não fosse por isso, eu não estaria aqui, eu não poderia estar fazendo o programa. Então, eu só tenho a agradecer. Então, para hoje, eu decidi que a gente teria um projeto muito interessante. É um livro que eu já estava interessado desde 2022, quando ele foi originalmente publicado nos Estados Unidos. Mas ele chegou aqui no Brasil em outubro de 2023, pela editora Darkside. E esse livro, ele é O Inferno que Nos Persegue, escrito pelo Andrew Joseph White. Ai de mim, estou perdido, pois os meus lábios são impuros e moro no meio de um povo que também tem lábios impuros. E com os meus próprios olhos vi o Rei, o Senhor Todo-Poderoso. Aí um dos serafins voou para mim, segurando com uma tenaz uma brasa que havia tirado do altar. Ele tocou minha boca com a brasa e disse: agora que esta brasa tocou os seus lábios, as suas culpas estão tiradas e os seus pecados estão perdoados. E ele vai contar a história do Benji. Benji, ele é um garoto trans de 16 anos. Ele tá fugindo do culto evangélico que o criou, uma seita fundamentalista que desencadeou o Armagedon e dizimou a população mundial. E ele tá procurando desesperadamente por um lugar onde o culto não consiga colocar as mãos nele, ou, mais importante, na alma biológica com a qual o infectaram. Encurralado, ou monstros nascidos da destruição, o Benji é resgatado por um grupo de adolescentes do centro LGBTQIA+ local, e cujo líder, Nick, é um cara muito bonito. Ele é autista e é um atirador mortal. E ele conhece o segredo mais sombrio do Benji, que a arma biológica do culto está transformando ele em um monstro poderoso o suficiente para varrer a humanidade da Terra de uma vez por todas. Bom, eu não vou contar mais da sinopse oficial, que eu acho que ela dá algumas surpresas que eu acho que o livro poderia se manter com essas surpresas. Mas eu vou dizer que essa foi uma leitura muito boa, apesar de falar sobre coisas horríveis. O primeiro elogio que eu quero fazer pro Andrew Joseph White é que ele conseguiu escrever um livro muito fluido. O ritmo é muito ágil, ele não perde tempo. As descrições, elas são detalhadas, mas elas não são excessivas também. Então eu acho que ele faz um trabalho muito decente de ambientação, de entender como esse universo funciona, de entender como o contexto em que o protagonista está inserido é um contexto horripilante, e isso sem a parte dos monstros devoradores de carne humana. Só a parte dos crentes mesmo. Falando nisso, eu sinto que é onde a parte do horror do livro mais brilha. Tem um alerta de gatilho em relação à transfobia, e as sequências de agressão são muito violentas. Elas não são somente físicas, são psicológicas. O jeito como o autor usa a questão do nome morto é muito forte, genuinamente muito forte. E eu até tava lendo umas resenhas no Goodreads e eu fiquei um pouco perturbado pelo fato das pessoas estarem falando que o livro não era assustador o suficiente,
que prometeram violência, e o livro não era tão violento assim. Mas assim, o livro inteiro é esse livro trans sofrendo violência quase todas as formas possíveis e imagináveis. E as pessoas estavam reclamando que aparentemente isso não é o suficiente. E isso não é assustador o suficiente. Acho esquisito. Acho nojento você pensar que ignora bastante. Mas ok, né? É um livro muito pesado. Principalmente considerando que essa é uma estreia, considerando que ele é ainda do gênero do YA, do jovem adulto. É um livro muito mais violento do que geralmente se vê nesse tipo de gênero. Então, se você tá pensando assim que você vai encontrar uma coisa super leve, não é. A violência, de fato, é bem gráfica. Existem bastante sequências envolvendo gore, que, pra mim, são divertidas, sendo sincero. Eu não sou uma pessoa perturbada. Então, já consumi bastante de terror para que esse nível de violência não seja particularmente me incomode. Mas se você for uma pessoa mais sensível, provavelmente isso vai me deixar bem incomodado, vai deixar perturbado também. Mas eu sinto que a maior força do livro tá justamente no protagonista, que é o Benji. O Benji, ele é muito humano em muitos sentidos. Eu tava lendo uma entrevista do autor, o Joseph White, para o inediverse.books.org, e aí ele fala sobre algumas das inspirações que ele teve desde que ele era criança, e que eu vou citar aqui ele diretamente. Ele fala assim: quando você está com raiva, estar com raiva é muito fácil quando você tem 20 anos, você acabou de sair do armário e você está cru como um livro exposto. E continuar com raiva é ainda mais fácil. Ele faz quase 4 anos desde que eu comecei a escrever O Inferno que Nos Persegue. Alguns dias eu ainda me sinto como o menino assustado que escreveu aquele primeiro rascunho extremamente bagunçado, lutando ainda com a definição do meu próprio gênero e com o boicote que eu encontrei por reivindicar isso em voz alta. Mas acho que meio que resume ali, né? A raiva é apenas o sinal de uma coisa mais profunda. E quando se trata da raiva de pessoas queer, a nossa raiva vem do grito da traição e da angústia. Vem de ser machucado. E existe muito do machucado que eu coloquei nesse livro. Quando eu comecei a escrever, eu só queria que essa história explorasse os meus sentimentos sobre raiva, sobre monstruosidades e sobre ser trans. Mas quanto mais eu trabalhava no livro, maior tudo isso foi se tornando. No coração dele, é um livro que ele está prestando tributo para a raiva da minha comunidade. E mostra que essa raiva queer, ela tem tanto o direito de existir, tanto o poder e de uma forma de sobrevivência. E eu particularmente amo isso. Isso é uma tradução muito livre, mas bem fiel ao que ele está falando. E eu sinto que isso se transmite muito em relação ao Benji. O Benji é um adolescente completamente desfeito da cabeça. Ele fica se perdendo em contradições. Eu gosto muito de como ele escreve os momentos de disforia corporal do Benji, porque ao mesmo tempo que ele fala que ele não se importa, que geralmente uma definição básica de que é um homem, mas ele se incomoda com os aspectos femininos ainda dele. Então ele mesmo não tem uma definição de como a disforia dele funciona, ele só sabe o quanto aquilo machuca ele. Eu acho isso muito forte. Eu acho que essa é uma retratação que você geralmente não vê nessas histórias em relação a protagonistas trans. Ele tá o tempo todo irritadiço, ele tá o tempo todo buscando uma briga, que ele nem sabe que ele tá buscando essa briga. E eu gosto disso, sabe? Tipo, ele é aquela visão do cara de 1,65 m, extremamente puto. E particularmente isso me deixou mais próximo dele. Só que durante a leitura eu tava realmente engajado, porque eu queria saber como ele vai sair dessa. Os outros dois personagens que ganham mais espaço na história é o Nick. O Nick, ele é um menino gay, ele é um menino autista. E diferente de outras representações que a gente tem na mídia mainstream de pessoas autistas, que sempre ou é alguém que é muito dependente, ou é alguém que tem basicamente superpoderes,
ele é uma figura real, ele é uma pessoa funcional. O livro em nenhum momento trata o Nick como alguém menor por ser autista. Em nenhum momento ele é uma pessoa que funciona menos por ser autista. Ele só trata isso como alguém que funciona de uma forma diferente. Ele tem as manias dele, ele tem o modo dele de processar as próprias emoções. Considerando que o autor também é uma pessoa autista, eu achei que foi algo muito bonito, o jeito como ele coloca isso de uma forma que é naturalizada. E uma coisa que ele fala nessa mesma entrevista que eu citei é que ele relaciona muito a questão da monstruosidade não só em ser uma pessoa trans, mas também em ser uma pessoa autista. No caso que ele lutava muito para poder se relacionar com as outras crianças desde a escola e também se entender como uma pessoa que faz parte desse mundo. E eu acho que isso é muito forte, até porque, como ele mesmo fala na entrevista, ele se via, de certa forma, se identificava com os monstros. Então, era a monstruosidade que ele se sentia em casa, porque é o único momento onde ele conseguia se sentir aceito. E ao mesmo tempo que isso é, de certa forma, triste, existe também uma libertação nessa colocação. E eu, mesmo não sendo uma pessoa trans, eu consigo me identificar com isso. Eu acho muito legal que o livro também, ele parte do princípio de ser um livro de terror, então ele vai longe quando ele precisa ir longe. Eu gosto, por exemplo, que a capa do livro, vocês vão ver ela aqui na capa do episódio, mas ela é belíssima e eu gosto que ela não é somente uma metáfora. Eu vou dizer isso com mais spoilers quando ir mais pra frente aqui, mas eu gosto que ele não tem medo de ir longe quando ele precisa ir longe. Como eu falei, o protagonista, o Benji, ele é uma pessoa difícil. Ele não é exatamente fácil de conviver, ele não é exatamente a vítima perfeita, ele sofre o livro inteiro, mas ele não tá sofrendo e tipo, eu vou desistir, eu vou acabar. Não, isso só alimenta mais ainda a raiva dele, isso só dá mais vazão ainda do que ele precisa fazer, porque ele precisa fazer por ele mesmo e pelas pessoas que ele conhece no centro e pelos laços da família encontrada que ele acaba desenvolvendo ali. Isso me leva a outro personagem que também tem destaque, que é o Theo. O Theo, ele era o noivo do Benji antes dele se descobrir como um homem e também depois. Eu acho o Theo um personagem muito fascinante. Ele é muito interessante que isso entra numa parte que eu não gostei muito, que é quando o livro ele indica que ele vai seguir esse caminho do triângulo amoroso. É tipo assim, escolha seu lutador. Você tem a pessoa decente, que é o gay autista, e você tem essa pessoa que você não sabe se é decente, que é o crente bi. Particularmente falando de um ponto de vista pessoal, nunca confio em um crente. E é estranho que o Benji ainda pense, será? Enfim. Mas o Theo eu acho um personagem muito interessante. Eu acho que o trauma religioso dessa comunidade LGBTQIA+, é muito presente, especialmente aqui no Brasil. A gente vem de uma tradição católica, a gente vem de uma tradição neopentecostal. E, honestamente, esse cenário de horror, dessa distopia, de final ruim, o mundo todo agora é um evangelistão, ele não é muito fora da realidade. Que, sinceramente, é muito assustador. Geralmente assustador a ideia de que o mundo inteiro possa se tornar esse lugar somente de fundamentalismo, somente de não aceitar nenhum tipo de opinião contrária e de nem ligar nem pra Bíblia, mas só porque a ideologia neopentecostal bizarra de purificar a terra inteira importa. Eu acho isso é a parte pra mim que eu acho mais forte do livro, além do horror corporal. E eu acho que o Andrew, ele retrata isso muito bem. Eu gosto como tem toda essa discussão sobre o Benji estar se transformando em literalmente um monstro, mas os monstros de verdade, os verdadeiros demônios da história, eles estão ali nas palavras ferinas desses membros da seita, né? Que eles se chamam a si mesmo de anjos,
eles vivem basicamente como essa milícia crente que, quando encontra algum sobrevivente do vírus que eles mesmos lançaram pra acabar com a humanidade, matam na hora, sendo criança, que não pode ter bebê. Tem toda uma questão de que, como eles querem destruir a humanidade para poder ser purificados no céu, as pessoas não podem ter filhos. Então, se você tem um filho, você tem que levar ele pra beira do rio e afogá-lo. Eu não esperava que fosse ter esse tipo de violência, mesmo com crianças. Então, imagine a minha surpresa lendo o livro, ficando, o livro realmente ele quer bater forte nesse ponto. E é aquilo, sabe, sutileza é sempre muito bem-vinda, mas sutileza às vezes é pra covardes, e o livro não tem medo de ter coragem e dizer, olha, isso aqui acabou. Então, outro ponto positivo para isso, esse retrato não é, como eu falei, não é longe da realidade. Se você colocar a cabeça para fora da janela e olhar, você vai ver, infelizmente, partes dessa distopia acontecendo agora. Então, tenso, geralmente tenso. Sendo sincero sobre coisas que eu não gostei, puxando agora, eu realmente não gosto da sugestão de triângulo amoroso. Eu acho que, até porque o próprio frame narrativo do livro, o livro se passa durante um mês, um pouco mais de um mês até, eu acho que era desnecessário. Eu acho que se ele quisesse focar, ele podia focar somente no Theo ou somente no Nick. Eu também não gosto tanto assim do grupo de coadjuvantes. Eu acho que eles são, infelizmente, muito superficiais. Tipo, eles estão ali pra cumprir um papel do bem de ver como é conhecer outras pessoas LGBT, conhecer outras pessoas trans. E, obviamente, como eu não sou uma pessoa burra, eu não me incomodo com os neopronomes, eu não me incomodo. Eles falam, oi, meu nome é tananana, eu sou ela dela. Meu nome é tananana, eu sou ele Gilly. Até porque quando a gente pensa que isso aqui é uma distopia, que as pessoas estão vivendo nessa situação precária, nesse universo que tá literalmente tentando matar elas a todo custo, a ideia de tu apresentar o teu nome e o teu pronome é, de certa forma, uma resistência, sabe? Então, eu não me incomodei com isso. O meu maior problema é que esses momentos, assim, tem uma cena onde um personagem faz esse grande discurso dramático que deveria ser um momento bonito de reafirmação pra ele mesmo, pra pessoa com quem ele tá discutindo. E ele precisa falar, meu nome é tananã, eu sou ele dele, eu sou uma pessoa. Eu acho que só dele falar que ele é um homem, que ele é uma pessoa, já seria forte. Passaria a mensagem. Ok, que a gente pode pensar que isso aqui tá pensando em um outro público, uma outra vibe, mas eu sinto que não precisava, sabe? Eu sinto que ele poderia fazer isso de uma forma mais eficiente. Talvez seja porque essa estreia literária do Andrew, então ele não queria, como ele tava... Ele mesmo fala que ele escreveu, nos agradecimentos ele fala que escreveu o livro num surto de raiva. Então talvez no calor da emoção ele não tenha pensado em revisar isso, em trazer uma outra perspectiva. Então eu acho que eu posso deixar passar. Mas o fato dos coadjuvantes não serem muito carismáticos, deles não terem tanta presença, meio que torna as cenas com eles não tão interessantes quanto as cenas com o Benji, as cenas com o Nick e as cenas com o Theo. Então eu fiquei um pouco decepcionado com isso. O que acaba sendo compensado, por exemplo, pelas cenas de ação. Eu acho que o livro, como eu falei, é um livro muito rápido, porque também ele é muito dinâmico. As cenas de ação, elas são muito boas. Eu diria que elas são inspiradas bastante em Resident Evil, mas eu também sinto que existe uma boa inspiração em anime. Tem uns quezinhos ali de Akira, tem uns quezinhos ali de Chainsaw Man, que eu particularmente achei muito bacana. Existe uma coisa da ambientação, que o livro se passa depois desse ataque viral que esse culto lançou sobre a Terra. Então o vírus está circulando pelo ar, então todos eles têm que usar máscara. E o livro foi escrito no final de 2019, então ele tem até esse certo caráter profético. Então essas cenas de tensão, deles usando máscara, deles tendo cuidado de lavar as mãos, de saber se alguma coisa caiu na boca, se caiu nos olhos, adiciona um sinistro no clima que é particularmente muito bem-vindo e muito bem aproveitado pelo autor também.
Só que aí depois dessas cenas ele volta pro clichê, onde o Benji, ele tá lá, ele fica, será? Será que será que ele me quer? Será que ele tá afim? Será que ele gostou? Ou que me tirava da história. E eu tava pensando assim, cara, tem tantos elementos interessantes aqui. Será que o final vai ser um final mela cueca? Será que eu não vou gostar? E aí chega um terço final, e o terço final, ele é a melhor parte do livro. É o momento onde, além das outras referências que eu citei, ele vai para um caminho meio conto da Aya. Ele mergulha um pouquinho mais nessa cultura, dessa seita, desses evangélicos ecofascistas, dessa ideia bizarra que eles desenvolveram, dessa ideologia aqui não tá nem tão alinhada com a Bíblia assim, eles até ignoram os versículos bíblicos. O próprio Benji conhece mais da Bíblia do que a maior parte desses outros personagens, o que eu achei também fascinante. Tudo culmina nesse terceiro ato, que é maluco. Ele vai muito por um caminho que eu não estava esperando. Até mesmo o desenvolvimento dele, acontece uma coisa no começo dele que eu esperava que fosse acontecer somente no final, talvez, ou somente no último capítulo. E o jeito como ele vai fazendo esse conflito é muito envolvente. Tem um senso de escala muito bem feito. Eu diria que talvez um defeito que seria que ele é muito rápido. Ele acontece e é sangrento, e é bizarro, e é super explosivo, mas ele não dura muito tempo, e eu sinto que talvez ele poderia ter desenvolvido aquilo um pouco mais, estender sequências de ação, estender o impacto daquilo, porque você sente porque é muito violento, mas eu sinto que ele podia talvez ter um caminho emocional mais interessante. Embora ele tenha um desenvolvimento emocional, que é o jeito como ele resolver encerrar essa luta, o jeito como ela tá acontecendo, mas eu sinto que poderia ser mais. Eu, por exemplo, acho que poderia levar para talvez abrir os campos, e também tem a questão que a construção de mundo, ela se limita muito àquela cidade, àquele local. Os próprios personagens não sabem o que está acontecendo lá fora. Eu sou disposto a perdoar isso, porque o próprio apocalipse aqui é um fenômeno recente, o culto não é. Mas, enfim, são questões que eu tive. Mas o encerramento, a última cena do último capítulo, eu acho muito bonita. Eu acho muito sensacional. Ela é um final clichê, mas não é também. Eu gosto como a ideia de abraçar toda a monstruosidade, que é o tema principal do livro, além da resiliência em relação a tu ter e se reafirmar quem tu és de verdade. Não é só um subtexto, ele transforma isso em real. E o jeito como ele constrói essa questão da monstruosidade, o jeito como o personagem que reaciona com o próprio fato de ser artista, de ser uma pessoa trans, eu acho genuinamente muito impactante e é muito bonito. O que é engraçado, que é um livro somente sobre coisas horríveis acontecendo. E o fato dele se encerrar com uma cena tão singela fala muito dele. Eu curti muito esse livro. Eu queria deixar aqui o meu parabéns para a edição da Darkside, que é linda. Em todas a folha, a capa, até mesmo o uso das fontes, muito legal. Achei muito bonito o cuidado de trazer um tradutor trans para essa história, que é o Poeta Floresta. Eu tava comparando um pouco com... Eu tinha acesso a uma cópia em inglês. Ele fez um trabalho muito, muito, muito bacana de até dar uns pequenos floreios aqui e ali, enquanto que o livro ele é muito mais direto ao ponto. A tradução dá uma certa embelezada, ao mesmo tempo que mantém a praticidade da voz do Benji. Então, muito bacana. E se você quer ler uma história com protagonismo trans, com uma representatividade autista que não é aquela mesma que você vai encontrar, uma história que se preocupa em ser uma história, a princípio, de entretenimento, que seja uma história cruel, mas que tenha algum tipo de raio de esperança e que diga que essa raiva que você sente quando a sua identidade lhe é negada é uma raiva válida, que sim, você pode pegar essa raiva e bater de volta no mundo que está lhe batendo. Eu acho que O Inferno que Nos Persegue é o livro ideal para você. Eu recomendo muito. Se você quiser quem quiser ir atrás, se você quiser ler no mês do curso, se você quiser ler agora, se você quiser ler como seu especial de terror,
Eu acho que principalmente pra quem é jovem, pra quem tá se descobrindo, seja como gay, seja como trans, seja como não binário, você vai encontrar onde você vai se identificar. E agora, pra encerrar, eu vou falar só rapidinho de um spoiler. E vou deixar o alerta aqui que você pode sair e comprar o livro, tanto no site da Darkside quanto na Amazon. E muito obrigado. E o anjo me perguntou: por que é que você está assim, tão espantado? Vou lhe contar o significado secreto da mulher e do monstro que a carrega, o qual tem 7 cabeças e 10 chifres. O monstro que você viu estava vivo, mas agora não vive mais. Ele está para subir do abismo e dali sairá e será destruído. Os moradores da terra, que desde a criação do mundo não têm os seus nomes escritos no livro da vida, ficarão espantados quando olharem para o monstro. Ele estava vivo. Agora não vive mais, porém tornará a aparecer. Então, gente, o Benji vira um monstro. Cara, eu sabia que isso ia acontecer, mas eu não esperava que, por exemplo, que a capa do livro, que representa o Serafim, até porque o Serafim é o nome do vírus que ele foi infectado, e é o monstro que ele vai se transformar, com as 6 asas, os olhos e tudo. Eu pensei que ele fosse de fato virar um monstro no final, mas eu não imaginava que ele iria literalmente se transformar em um Serafim, com as 6 asas e os olhos. E todo o clímax final, que é literalmente é essa luta de cajus, que é ele, Serafim, e depois o outro Serafim defeituoso, o Serafim sombrio, digamos assim. Eu achei muito bem feito. É nesse momento que me lembrou Chainsaw Man, porque essa cena ela aparece com o feito entre o Denji contra o demônio da arma, na parte onde Chainsaw Man. Eu achei isso muito, muito, muito bacana. Principalmente porque eles usam isso para poder mostrar um outro Serafim, o Serafim sombrio, roubando os poderes de controlar os outros monstros, né, que são as graças que eles chamam. Toda essa sequência é muito eletrizante. Eu realmente não estava esperando, eu pensei que seria ser uma coisa mais tipo armas e tal. Isso é envolvido ainda, mas o fato que o livro tenha esse banho de sangue, não só entre os 2 monstros, mas com toda a comunidade ali dos anjos, dos crentes sendo completamente massacrada, foi uma coisa muito catártica pra mim. E eu imagino que também tenha sido muito catártico pro autor. Então, é isso, cara. Por mais protagonistas trans raivosos, por mais histórias sobre presas afiadas que mordem de volta, eu achei sensacional. Como eu falei, eu tive muitos problemas em relação a todos esses clichês de jovem que ele vai botando, mas por esse final ter sido tão metal, eu perdoei muitas coisas, porque eu acho que, até pelo fato que depois o Nick mesmo se transforma em um monstro, fisicamente, de certa forma, para não parte dele. E eu acho muito bonito que, geralmente, na situação clichê, seria talvez o Benji voltar a uma forma humana, mas no final, ele tá tão além da humanidade que não importa mais nem as questões de gênero, só importa talvez o sentimento e o senso de comunidade que ele desenvolveu com o Nick e com os outros meninos do centro LGBTQIA+. Então, muitos pontos positivos. Leia o Inferno que nos persegue, galera. Vai valer a pena. Enfim, fim de spoiler. Meu nome é Lucas Mendes. Esse foi o Pedrada na Estante da Semana. Mais uma vez, galera, muito, muito, muito obrigado por estarem aqui, por estarem apoiando o podcast. Eu quero trazer mais conteúdo diversificado para vocês. Estou planejando coisas em relação à literatura nacional e também para a literatura paraense. Então fiquem ligados aí, que vem aí valendo. Me rete latino. E é isso. Mais uma vez, muito obrigado. Esse foi o Pedrada na Estante dessa semana. E a gente se vê semana que vem.